Vacinação avança pelo Brasil. Cidade de São Paulo inicia imunização de crianças e aplicação de dose de reforço em idosos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspende de forma cautelar lotes com 12 milhões de unidades da vacina Coronavac. Campanha de imunização anti-Covid supera a marca de 65% da população vacinada com a primeira dose no país. Tudo pronto para as festividades e manifestações marcadas para o Dia da Independência em Brasília. Grupo criminoso faz arrastão em aeroporto e foge com aeronaves do cantor Almir Sater, de um ex-prefeito e de um fazendeiro. Pelé está internado em hospital de São Paulo após médicos descobrirem problema de saúde. Após suspensão do jogo da seleção brasileira, jogadores argentinos que descumpriram quarentena são investigados por falsidade ideológica. Brasil encerra a participação nas Paralimpíadas de Tóquio com a melhor campanha da história. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Com 25 lotes da Coronavac interditados cautelarmente pela Anvisa após o Butantan comunicar que vacinas foram envasadas em uma unidade não autorizada pela agência, alguns estados brasileiros estão em busca dos que receberam as vacinas não autorizadas e suspenderam a aplicação das doses que ainda estavam em estoque. No Rio de Janeiro, dos 92 municípios, apenas a capital chegou a aplicar as vacinas do lote interditado pela Anvisa. Agora, as equipes técnicas do município estão rastreando as pessoas que tomaram a Coronavac para monitorar e notificar caso haja eventos adversos. O estado recebeu 547.800 doses dos lotes interditados pela Anvisa. As vacinas que não foram utilizadas foram colocadas em quarentena até uma nova orientação. No Rio Grande do Sul, o estado suspendeu a distribuição das vacinas e busca identificar as doses já aplicadas. Em nota, o estado informou que recebeu 2.900 doses da vacina no fim do mês de julho. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde informou que nenhuma dose foi aplicada e que o lote interditado está armazenado na rede de frios até que haja nova recomendação da Anvisa ou do Ministério da Saúde. O mesmo ocorre no Amazonas, que recebeu 1.000 doses da Coronavac. O governo de São Paulo informou em nota que tem convicção da segurança e eficácia da Coronavac e que as doses disponibilizadas para vacinação a partir desta segunda-feira são de lotes aprovados pela Anvisa. Mais de 12 milhões de vacinas da Coronavac foram interditadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária depois que o Butantan informou ter recebido 25 lotes da Sinovac envasadas em uma unidade fabril não inspecionada pela Anvisa. Em resposta, a agência disse que as doses configuram produto não autorizado e interditou cautelarmente essas doses. O Ministério da Saúde informou que suspendeu a distribuição e rastreia as doses que já foram entregues aos estados. Informou ainda que orientou os gestores locais a monitorar por 30 dias as pessoas que receberam as vacinas não autorizadas. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, nesta segunda-feira, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que não é possível dizer que a vacina não é segura, assim como não é possível atestar a eficácia, já que a unidade fabril não foi certificada ou inspecionada. A questão vacinal ela trabalha com certezas, nunca com dúvidas. Então, nós temos certeza daquilo que inspecionamos ou temos certeza daquilo que é inspecionado por agências co-irmãs com a mesma certificação da Anvisa. Quando não há essa certificação, vem à nossa mente um estado de dúvida. Não é que estamos dizendo que essas vacinas são ruins ou não têm qualidade, mas é uma questão de dúvida. E no universo vacinal, nós temos que reduzir ao máximo as dúvidas evitáveis. Essa é uma delas. Em nota, o Butantan afirmou que o assunto não deve causar alarmismo e que já encaminhou à Anvisa toda a documentação necessária para a certificação das doses e tem convicção de que ela será liberada em breve. Convidou a cúpula da Anvisa a voltar a conhecer as instalações da fábrica Sinovac na China
e informou ainda que um outro lote de vacinas com 6 milhões de doses formuladas no Complexo Fabril da Zona Oeste de São Paulo foram liberadas pela Anvisa na última quinta e a distribuição começou a ser realizada na sexta. O novo pedido de autorização foi feito porque houve uma mudança em um dos processos de formulação da vacina. Hoje, a cidade de São Paulo começou a vacinar adolescentes de 12 a 14 anos e já está aplicando a dose de reforço em idosos com mais de 90 anos. A cidade de São Paulo começou a vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos de idade, sem comorbidades ou deficiência física permanente. Esse grupo é estimado em 360 mil adolescentes. Para os jovens, o imunizante da Pfizer é o único liberado até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsável no ato da vacinação. No caso de impossibilidade desse acompanhamento, é preciso ir com um adulto e apresentar autorização assinada por um responsável. Também nesta segunda, começou a vacinação com a dose de reforço para idosos acima de 90 anos, um grupo estimado em 52 mil pessoas. A imunização desse grupo deve acontecer até o dia 12 de setembro. O governo do estado informou que os idosos podem tomar a dose que estiver disponível e garantiu que os lotes da Coronavac usados estão aprovados pela Anvisa. O governo paulista afirmou que o Plano Estadual de Imunização contra a Covid tem convicção da segurança e eficácia da Coronavac. A Prefeitura da capital afirmou que vai priorizar o uso da Pfizer após receber um novo lote do imunizante do Ministério da Saúde, o que deve ocorrer no dia 15 de setembro. Equipes das UBSs devem vacinar pacientes acamados em casas e instituições para idosos, assim como a população indígena aldeada na cidade de São Paulo. Os idosos com mais de 60 anos também já podem fazer a inscrição nas UBSs para receber as doses remanescentes, a chamada xepa. Vale para quem tomou a segunda dose há mais de 6 meses na capital. Para isso, é preciso apresentar o comprovante de vacinação com o ciclo vacinal completo, documento com foto e comprovante de residência. Seguimos agora com dados atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 202.308.914 doses. Desse montante, mais de 67 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas, com 2 doses ou com a vacina de dose única, o que representa mais de 31% do total. O Ministério da Saúde anunciou que entregou mais de 26 milhões de vacinas contra a Covid aos estados e Distrito Federal, alcançando um número recorde de distribuição. Segundo a pasta, isso repercute no ritmo acelerado da campanha, com média de imunização de quase 2 milhões de pessoas por dia. Desde o início da campanha, em janeiro, já foram entregues mais de 253 milhões de doses para aplicação na população do país. E em 24 horas, o Brasil registrou 182 óbitos por Covid e 9.154 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira os números dos países mais afetados por contaminação da doença. O mundo passou dos 221 milhões e 19 mil casos confirmados e ultrapassou a marca de 4 milhões 573 mil mortes. Os Estados Unidos registram mais de 40 milhões e 11 mil diagnósticos e tem um total de 645.143 óbitos. A Índia está próxima dos 33 milhões e 27 mil casos. O Brasil tem quase 20 milhões e 900 mil pessoas diagnosticadas e registra 583.810 mortes. O Reino Unido ultrapassou a marca dos 7 milhões e 51 mil casos de Covid. E a Rússia voltou ao ranking e ocupa o 5º lugar, com quase 6 milhões 930 mil casos registrados da doença. Agora o ranking mundial de imunização. Já foram aplicadas mais de 5 bilhões e 400 milhões de unidades de vacinas anti-Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança e registra 2 bilhões e 110 milhões de doses. A Índia, em segundo lugar, aplicou mais de 684 milhões e meio. Na sequência, os Estados Unidos registram quase 374 milhões e meio de doses. Em quarto lugar está o Brasil,
que rompe os 202 milhões de vacinas aplicadas. E fechando o ranking dos 5 mais está o Japão, que ultrapassa a marca de 133 milhões de aplicações. O Brasil recebeu 2 novas remessas, que somam mais de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. As 2 remessas chegaram pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. As doses foram encaminhadas ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que distribuirá as unidades para estados e municípios. Tomar a vacina contra a Covid é imprescindível para garantir a proteção contra o vírus e ajudar o Estado a caminhar para a tão desejada normalidade. Para quem comprovar a vacinação, restaurantes e lojas do Mato Grosso do Sul e São Paulo estão oferecendo descontos para quem se vacinou. A campanha quer estimular as pessoas a se imunizarem. Tomar a vacina contra a Covid, além de proteger contra a doença, virou um bom negócio para quem pretende economizar. Nesta loja de artigos de decoração e presentes, o cliente que comprovar que tomou as 2 doses da vacina tem 30% de desconto. É uma vitória para o comércio, né? Porque o comércio sofreu muito com a pandemia. E lógico que também para atrair cliente, que acabou dando muito certo, está vindo muito cliente aproveitar a promoção da vacina. De acordo com o vacinômetro, 46% da população em Mato Grosso do Sul está com o esquema vacinal contra a Covid completo. Na capital, o índice é de 48%. E para estimular que outras pessoas tomem a vacina, o comércio da capital lançou esta campanha, a exemplo de outros estados. Juliana Silva soube que os bares de São Paulo estavam com esta promoção e há um mês aderiu à ideia. A gente queria incentivar, né, quem não tomou a vacina e beneficiar quem já tomou. Então, por isso que a gente dá 10% para a primeira dose, né, e 15% para a dose única ou se já tomou as 2 doses. O número de pedidos na pizzaria subiu 15%. E essa promoção segue até quando? Olha, a gente não tem data, então a galera tem que aproveitar enquanto ela estiver aí. E você vai ver daqui a pouco informações do estado de saúde do Rei Pelé. E ainda, FIFA lamenta a suspensão do jogo do Brasil, mas não dá prazo para a resolução do caso. A partida entre Brasil e Argentina em São Paulo foi suspensa neste domingo porque jogadores argentinos não teriam cumprido as regras sanitárias ao entrar no país. O superclássico Brasil e Argentina foi suspenso por decisão do árbitro venezuelano Jesus Valenzuela, após a entrada de agentes de saúde brasileiros em campo. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, jogadores argentinos incluíram informações falsas em suas declarações de protocolos anti-Covid. Os atletas foram orientados a ficar isolados enquanto aguardavam a deportação, mas não cumpriram a determinação. Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Cristian Romero e Giovanni Lo Celso teriam mentido no formulário de inscrição de entrada no Brasil ao não informar que estiveram no Reino Unido nos 14 dias anteriores. Uma portaria de 23 de junho proíbe a entrada em território brasileiro de qualquer estrangeiro do Reino Unido, Índia ou África do Sul para evitar a disseminação de variantes do coronavírus. A Conmebol afirmou que a FIFA ainda vai determinar os próximos passos. A FIFA emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira, lamentando a suspensão da partida que impediu os torcedores de acompanharem o jogo. A entidade informou que uma decisão será tomada no seu devido tempo. Também nesta segunda-feira, moradores de Buenos Aires opinaram sobre o ocorrido da Neoquímica Arena. Os argentinos questionaram a maneira como o caso foi tratado, falaram sobre a vergonha internacional e até sugeriram que o Brasil não quis enfrentar os rivais. A interrupção do superclássico entre Brasil e Argentina no domingo ainda repercute em meio a uma série de dúvidas sobre o futuro da partida, válida pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar 2022. Nesta segunda-feira, em Buenos Aires, argentinos tentavam entender o que aconteceu na Neoquímica Arena, em São Paulo.
Os jogadores estavam no hotel há mais de uma semana, estavam treinando no Brasil. Por que esperar até 5 minutos depois do jogo iniciado e tentar tirar os jogadores de campo? Foi um papelão, uma pena, uma tristeza para o futebol sul-americano e mundial. É óbvio que queriam suspender a partida, isso porque, obviamente, eles não queriam jogar contra a Argentina. A decisão sobre o futuro do jogo agora está nas mãos da FIFA. A comandante do futebol mundial anunciou que o caso foi encaminhado para seus órgãos disciplinares examinarem o ocorrido. Para esse tipo de caso, o regulamento prioriza o reagendamento da partida, opção que deve ser apertada porque as duas equipes vão entrar em campo na quinta-feira, no encerramento da rodada tripla das eliminatórias. Segundo a mídia argentina, a opção de que os pontos sejam decididos no tapetão é uma possibilidade. Os 4 jogadores argentinos que descumpriram a quarentena estão sendo investigados pela Polícia Federal por falsidade ideológica após infringirem a lei sanitária brasileira. Para os 1.500 torcedores que foram ao estádio do Corinthians, não faltaram regras de segurança, com direito até a teste contra a Covid feito na hora. E depois de tanto rigor, sobrou frustração. Dia de sol em Itaquera, clima perfeito para o maior clássico da América, Brasil e Argentina. E o estádio do Corinthians foi preparado com todo cuidado para receber o jogo que valia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas para assistir a partida, o torcedor tinha que obedecer a um rígido protocolo de saúde. Um atestado de Covid, né? E uma credencial, que é impressa da CBF, né? Correto. E tudo está atendido, todas as exigências, o senhor se sente seguro para ir aí frequentar o estádio agora? Sim, com certeza, bem seguro mesmo. Tinha até uma tenda com testes rápidos de Covid-19 para quem precisasse fazer na hora. Isso, eu tive que fazer agora, eu já tinha vacina, mas também precisa do PCR. Aí eu fiz aqui na hora. O que você achou do atendimento aqui, do serviço prestado? Bem rapidinho, 100%. Agora, o melhor de tudo é dar negativo, né? Com certeza, sem dúvida, e vai dar. A gente está com a vacina já em dia, tudo conforme tem que ser. A gente passou por 1 ano e meio aí de muitas restrições, aos poucos as coisas estão sendo retomadas e fico feliz que seja com segurança, né? Seguros e privilegiados. O plano inicial era de que 12 mil ingressos fossem vendidos para a partida, mas a presença do público foi descartada por falta de tempo hábil para montar um sistema eficiente que pudesse ao mesmo tempo vender os bilhetes e também fazer a checagem dos testes de Covid e dos comprovantes de vacinação. Por isso, apenas convidados puderam ir ao estádio. Eu estou vendo, parece que tem tanta camisa amarela quanto a do Corinthians, está até equilibrado o negócio. Está equilibrado, eu garanto que grande parte da camisa amarela também é corintiana, não sei por causa de quê, mas o Corinthians está em peso aqui hoje. E você, prefere usar a camisa alvinegra do que a amarela? Com certeza, o manto sagrado aqui, ó. É uma honra, principalmente no jogo da seleção brasileira, estar representando o nosso time aqui. E aqui, na casa do Corinthians, a seleção costuma se dar bem, né? Sim, com certeza. Apenas 1.500 torcedores puderam entrar no estádio e ver o jogo lá de perto. E algumas pessoas vieram para cá, ó, na parte de trás do estádio, onde puderam acompanhar a partida por essa grade. Esse casal veio de Santa Catarina e mesmo sem poder entrar, eles se disseram satisfeitos por ver o estádio do Corinthians de perto. Vai voltar para casa sem entrar? Não, mãe, a gente tá aqui de novo para conhecer. E você, o que você achou dessa aventura acompanhando ele no estádio? Parceria é isso, muito bom. Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, é. Mesmo não estando entre os convidados VIPs, valeu a pena, vocês estão felizes com o passeio? Sim, com certeza. E aqui tinha até brasileiro torcendo para a Argentina. Esse rapaz disse que é fã declarado da seleção de Messi. Eu só não achei minha camisa hoje de manhã, que eu tenho uma só, mas eu vim com a bandeira e não tive problema nenhum. Você sabe falar em espanhol alguma frase da torcida argentina? Eu sei, vamos Argentina, só tem aquele grito, Brasil, me diz como se sente, só. Mas dentro de campo não deu Brasil nem Argentina, deu Anvisa. Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária entraram no gramado 5 minutos depois da bola começar a rolar e paralisaram a partida. O motivo, 4 argentinos entraram no Brasil sem cumprir quarentena obrigatória, já que tinham vindo do Reino Unido, que é considerado zona vermelha. Por volta das 5 horas da tarde, com o jogo oficialmente cancelado, o torcedor começa a deixar o estádio e ir embora para casa. A sensação é de frustração. O jogo Brasil e Argentina não acabou, mas o torcedor foi o grande derrotado.
Ou seja, o torcedor que não tem nada a ver com isso acaba pagando também. Exato. O torcedor, as famílias, os jogadores, né? Todo mundo sendo culpado aí por uma ineficiência da imigração, da Anvisa, que deveriam ter tomado essa decisão um pouco antes. Eu acho que é uma sucessão de erros, né? Desde a entrada dos jogadores da Argentina no Brasil, já começa aí o erro. O erro dentro da seleção argentina, da AFA também, eu acho que todo mundo sabia sobre isso, né? É frustrante, porque você vem para você ver o jogo, né? E tudo bem, mas vamos fazer o quê? A Anvisa decidiu, a gente tem só que aceitar, né? E você, ouvi você falando, a sua sensação? Frustrante, porque para estar aqui dentro, nós tivemos que fazer um monte de coisa, muita coisa. Não foi só assim, chegar, entrar, não. Feitos testes, teve que anexar arquivo, anexar carteirinha de vacina, fora preencher os formulários da internet, teve que preencher à mão. E eles? É frustrante, né? O rei do futebol, Pelé, está internado desde o dia 31 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em sua conta no Instagram, o tricampeão mundial informou que durante a internação foi realizada uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino. Inicialmente, a assessoria de imprensa do ex-jogador de 80 anos informou que ele deu entrada na unidade para fazer exames de rotina. No entanto, foi detectado um problema de saúde que ainda não havia sido divulgado pelo hospital. Pelé continuará internado e passará por cuidados médicos durante os próximos dias. O rei disse que vai encarar mais esse desafio com um sorriso no rosto. O ator francês Jean-Paul Belmondo, um dos intérpretes mais consagrados do cinema na França, morreu nesta segunda-feira em sua residência de Paris. Nesta segunda-feira, morreu o ícone da Nouvelle Vague, Jean-Paul Belmondo, aos 88 anos. O ator era um dos intérpretes mais consagrados do cinema da França. Belmondo participou de 80 filmes, incluindo alguns papéis inesquecíveis, como O Acossado, em 1960, ou O Homem do Rio, de 1964. Um dos últimos grandes astros populares de sua geração, junto com Alain Delon e Brigitte Bardot, o ator desapareceu quase que completamente das telas de cinema desde que sofreu um acidente vascular cerebral em 2001. Belmondo atuou sob as ordens dos mais renomados diretores, como Vittorio De Sica, François Truffaut e Jean-Luc Godard. Em 1988, ele ganhou o prêmio mais importante do cinema francês, o César, pelo papel no longa itinerário de um aventureiro. Muitos dos filmes que participou fizeram sucesso no mundo todo e a revista americana Time declarou em 1964 Belmondo a face da França moderna. O ator estava em sua casa de Paris na hora da morte. A reabertura de diversos destinos internacionais aos brasileiros provocou uma corrida por passagens, com as buscas nos sites de viagens saltando para mais de 300%. Um levantamento de empresa do setor mostrou que, mesmo com a demanda subindo, para alguns destinos no exterior, a média de preços ainda representa um desconto de 40% em relação a 2019, antes do início da pandemia. O levantamento levou em conta os destinos nacionais e internacionais mais buscados no primeiro semestre de 2021 e comparou os valores médios dos bilhetes aéreos de ida e volta para estes mesmos destinos na primeira metade de 2019. Entre os destaques estão Cancún, no México, com 48% e Salvador, com 33%. Os custos dos bilhetes para voos domésticos também caíram, inclusive para destinos bastante procurados, como o Rio de Janeiro, Recife e Natal. Quem cogita em voar para a França, que recentemente anunciou a reabertura para os turistas brasileiros vacinados, agora pode ser um bom momento. De acordo com a pesquisa, a passagem de avião para a capital francesa ficou até 29% mais barata em 2 anos. Outro destaque é a presença de cidades como Orlando, Nova York e Miami, entre os 10 destinos internacionais mais buscados do primeiro semestre de 2021. Embora as passagens aéreas para as 3 localidades apresentem preços mais baixos, as fronteiras do país permanecem fechadas para os turistas que voam do Brasil. 15 criminosos fortemente armados invadiram na madrugada de hoje o aeroporto de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, e roubaram 3 aeronaves. Uma delas pertence ao cantor Almir Sater.
A ação aconteceu por volta das 2h30 da madrugada e, de acordo com a Polícia Civil de Aquidauana, durou cerca de meia hora. Fortemente armados, usando roupas, luvas e toucas pretas. Todos falavam espanhol e a suspeita de que eram paraguaios a bolivianos. Eles renderam o caseiro que toma conta do aeroporto e 2 filhos dele. As vítimas foram amarradas em uma cerca de madeira e arame farpado. Os bandidos tentaram arrombar 5 aeronaves, mas só conseguiram entrar em 3 delas, que foram abastecidas, e os pilotos decolaram provavelmente com destino à Bolívia. Os aviões de pequeno porte, um Bonanza modelo V-35B e 2 Cessna modelo 182, estão registrados em nome do cantor Almir Sater e 2 empresários locais. A Polícia Civil investiga o caso e acredita que os aviões tenham sido roubados para serem usados no narcotráfico. O cantor Almir Sater se pronunciou sobre o roubo de sua aeronave e disse ao site de notícias G1, abre aspas, bens materiais a gente trabalha, mas espero que seja recuperado. Mas se não, vão os anéis e ficam os dedos, fecha aspas. O artista ainda disse que trabalhava no campo em uma das fazendas no Pantanal, pouco antes de saber sobre o roubo de seu avião. E veja a seguir os avanços do trabalho remoto. E os preparativos para as festividades de 7 de setembro. Amanhã haverá manifestações em todo o Brasil por conta do 7 de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro convidou a população a ir às ruas. Bolsonaro informou através das redes sociais que nesta terça-feira o Brasil comemora o 199º aniversário da independência e disse que a independência está associada à liberdade. Por isso, convidou a população que queira para ir às ruas participar da data em paz e harmonia. Por conta da pandemia, o tradicional desfile cívico do 7 de setembro não será realizado na capital federal. Oficialmente, serão realizados apenas o hasteamento da bandeira e uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Além disso, estão previstas manifestações pró e contra o governo. Para evitar conflitos, o governo do Distrito Federal separou os grupos em regiões distintas do eixo monumental, reforçou o policiamento e, desde a madrugada de domingo, fecha o acesso na esplanada dos ministérios para carros. Para acessar o local das manifestações em Brasília, apenas a pé e após passar por revista. Garrafas de vidro e itens pontiagudos, como hastes de bandeiras e outros objetos que possam colocar em risco a segurança de terceiros, foram proibidos. O presidente da República deve participar da ação em Brasília no período da manhã e à tarde irá a São Paulo, onde uma nova manifestação será realizada na Avenida Paulista. No mercado financeiro desta segunda-feira, o dólar fechou com recuo de 0,14% em dia de poucos negócios em virtude do feriado de amanhã, encerrando o dia cotado a R$ 5,176 na venda e com o resultado a moeda norte-americana tem alta de 0,12% no mês e recuo de 0,22% no ano ante o real. Todas as pesquisas apresentadas até hoje sobre o trabalho remoto apontaram que esse tipo de contratação veio para ficar, principalmente no setor de tecnologia de informação. E com a mudança quase inevitável no cenário, o mercado começou a adotar estratégias amparadas em estudos para melhorar a situação de quem vai desempenhar suas tarefas dentro de casa. Novo normal, nova rotina, novo ambiente de trabalho, novas perspectivas. Nova. Trabalhamos em casa durante praticamente 2 anos. E agora muda tudo? A medida provisória 1046 prevê que a migração para o teletrabalho ou retorno são uma prerrogativa da empresa. O empregador tem 48 horas para comunicar a mudança, a qual o funcionário deve respeitar. E aí, o que nós temos conversado com muitas empresas é: você vai exigir o trabalho, você tem que ter presencial, tem que ter certeza que você está cumprindo todas as regras da legislação municipal, estadual e federal
de prevenção à infecção por Covid, tem que verificar se no município onde você está ou no estado, as fases dos programas de combate permitem o retorno ao trabalho presencial, em que percentual, se é 100%, se é metade do trabalho, e que todos os protocolos de prevenção estão sendo seguidos. Entre as principais propostas está a ergonomia, que visa o bem-estar dos colaboradores, dividida em 3 pilares: física, cognitiva, operacional. Física, relação entre as atividades desempenhadas e as características anatômicas do homem. Cognitiva, treinamento relacionado aos projetos que envolvem pessoas e sistemas. Foco na confiabilidade e estresse. Operacional, processos de comunicação interna da empresa. A ergonomia também tem que ver muito com a saúde mental e com a saúde emocional. Essa volta é uma nova adaptação e muitas coisas mudaram. Eu tenho a impressão que as coisas são menos complicadas quando a gente tem esse ambiente de abertura, de conversa, onde eu posso colocar as minhas dificuldades sem medo. A humanização faz a diferença, porque o robô, a tecnologia fazem muitas coisas, mas onde precisa de gente faz a diferença, nós temos que humanizar. Deus na frente de tudo, que sem Deus acho que nada funciona, eu acredito muito nisso. E a comunhão, né? Um ajudando o outro. E a felicidade foi citada pela Universidade da Califórnia, que em pesquisa pontuou que o trabalhador feliz é em média 31% mais produtivo, 3 vezes mais criativo e vende 37% a mais. Se os RHs já não vinham falando sobre felicidade no trabalho antes de 2020, eles já estavam atrasados. Porque hoje o RH já tem que ter essa visão que olha para o colaborador e pensa no bem-estar dele, física e também na parte mental. Por enquanto, ao que tudo indica, o modelo híbrido é visto como um caminho sem volta. Uma pesquisa realizada pela Coworking WeWork, 53% dos funcionários desejam trabalhar por semana 3 ou mais dias em casa. Empresas de RH seguem firmes na política de clientes satisfeitos e funcionários felizes, resultando em um ambiente mais próspero. Fazer tudo em casa era meio sufocante, estudar em casa, trabalhar em casa, conversar com os amigos, e aí ficava com aquilo, eu preciso fazer alguma coisa fora. Então eu acho que assim, o híbrido de trabalhar uma vez na semana, presencial, os outros ficarem em casa, ou 2 vezes. Tem gente que prefere, sei lá, cada 15 dias. Para mim é o perfeito. O trabalho também se transformou, né, numa quarentena muito grande. E para mim foi um pouco desconfortável, porque eu gosto de sair de casa, né? Então, você estando em casa, a produtividade acredito que não é a mesma, pelo menos para mim. E falando em zoológico, o de Madrid, na Espanha, está em festa. Pandas gêmeos nasceram no local, elevando a população da espécie no estabelecimento para 5 animais. Um momento mágico ocorreu na capital espanhola. Pandas gêmeos nasceram no zoológico de Madrid. Os 2 filhotes elevam o número de animais da espécie no estabelecimento para 5. O último panda vir ao mundo no zoológico da cidade europeia tinha sido em 2016. Os animais da espécie espalhados pelo mundo fazem parte da chamada diplomacia panda da China. Pequim oferece os pandas a outras nações como um gesto de aproximação, mas por tempo determinado. O Zoo Aquarium de Madrid faz parte do grupo de preservação internacional da espécie. A notícia do nascimento de pandas é sempre muito comemorada, já que os animais normalmente têm dificuldade de se reproduzir, principalmente em cativeiro. E a seguir, o encerramento das Paralimpíadas. E a campanha do Brasil nos Jogos entra para a história. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio terminaram com o melhor desempenho do Brasil na competição. O Estádio Olímpico de Tóquio foi iluminado com um show de fogos para marcar o fim dos Jogos Paralímpicos.
Esta edição foi a melhor para os atletas brasileiros, que voltam para casa com 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 30 de prata e 30 de bronze. Das medalhas para os paratletas brasileiros, 3 foram conquistadas pelo nadador Daniel Dias, que carregou a bandeira do país na cerimônia de encerramento dos Jogos. Daniel entra para a história como o maior medalhista paralímpico brasileiro após 27 pódios. Os próximos Jogos Paralímpicos serão realizados em Paris em 2024. Antes do encerramento do torneio, um confronto entre Brasil e Argentina trouxe alegria para o país. A seleção brasileira de futebol de 5 bateu os argentinos e faturou o pentacampeonato nas Paralimpíadas. Com um golaço de Nonato no segundo tempo, a seleção brasileira fez 1-0 e levou o título na Arena Omi, em Tóquio, sem ser vazada, e se manteve intocável no mega evento. A façanha deu ao país seu 22º ouro no Japão, superando o recorde que havia sido estabelecido nos Jogos de Londres em 2012, de 21 medalhas douradas. A partida foi mais dura do que muitos esperavam e o Brasil soube lidar com a pressão argentina durante grande parte do jogo. A equipe brasileira administrou o resultado e faturou o pentacampeonato paralímpico. O futebol de 5 tem tido ótimos resultados e o Brasil jamais perdeu uma partida durante as 5 campanhas paralímpicas, rendendo 5 medalhas de ouro consecutivas. A nadadora Maria Carolina Santiago, que tem deficiência visual, fez história nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Em sua primeira participação no evento, faturou 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. Se tornou a terceira atleta feminina do país mais vencedora de todos os tempos em Paralimpíadas. E de quebra, vai levar para casa uma premiação de R$ 544 mil. Então agora vamos conferir como terminou o quadro de medalhas das Paralimpíadas de Tóquio. A China terminou o ranking na primeira posição com 96 medalhas de ouro, 60 de prata e 51 de bronze. A Grã-Bretanha ficou em segundo com 41 medalhas de ouro. Na terceira posição temos os Estados Unidos com 37 ouros. O Comitê Paralímpico Russo ficou na 4ª posição com 36 ouros. O Brasil fechou sua participação em 7º lugar, com 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou que a alegria deve anteceder o milagre, porque Deus sempre manda um anjo para nos atender. Daniel fez a oração, a Bíblia diz que 21 dias depois, ele já estava quase que desistindo. Imagina você, faz uma oração, não tem resposta. O anjo apareceu e disse: "Ô Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a entender, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se colocou entre mim e você. E eu briguei com ele, lutei com ele 21 dias. Então, a gente tem que começar a se alegrar, porque quando eu oro, Deus ouve, Deus atende, Deus escuta o que eu peço. Aí, desde a hora que ele ouve, ele já envia o milagre, mas o inferno vai fazer de tudo para que você se entristeça achando que está demorando, que Deus não te ouviu, que a vida é assim mesmo, é injusta, eu não sei porquê, porque Deus faz para um, não faz para mim, e não sei mais das quantas, e o anjo está vindo com milagre, mas aí você vai e desiste, o anjo não pode entregar o milagre. Olha só esse relato bíblico. Primeiro, deixa eu falar de Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se quando? Sempre. Não é de vez em quando, principalmente quando eu conseguir. Eu quero contar testemunho, eu quero pegar o meu WhatsApp aqui, mandar mensagem lá para o pessoal, quero ligar para o call center, eu quero falar, estou feliz porque Deus me abençoou. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para você se alegrar sempre. Então sempre inclui aquele dia que está difícil, que qualquer um olha e diz: ih, coitado,
não vai conseguir. Mas ele olha para você, ou eles olham para você e vê você na presença de Deus. Mas você está rindo de quê? Você está cantando por quê? Você ainda não conseguiu? Foi o caso da Ana. A Ana saiu do templo, a Bíblia diz que o seu semblante não era de tristeza. Talvez as pessoas dissessem: Ana, você está muito feliz, o que houve? Você engravidou? Você soube alguma notícia de que você vai ser mãe? Não. Ela saiu feliz da presença de Deus. Ela não saiu grávida da presença de Deus. Ela saiu alegre. Mais tarde, Deus fez um milagre. Então, a alegria, ela vem antes do milagre. Porém, até chegar ao milagre, muitas coisas vão acontecer para te entristecer. Às vezes, até a espera do milagre é um desafio para, talvez, atrapalhar você de receber o seu milagre. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau.